Olá, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem fala é o pastor Júlio Reis e estamos aqui nesse canal com um objetivo só: que você ouça a palavra de Deus, tenha atitudes de fé para que a sua fé seja viva e eficaz. Por isso que o nome do canal é Ativando a Fé. A Bíblia diz que cada um de nós tem uma medida de fé, porém a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ou seja, você tem uma medida de fé. Deus criou você com um propósito. Você está assistindo, sei lá, pela primeira vez ou acompanha aqui esse canal, Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem uma medida de fé, só que a fé, ela misturada com a palavra de Deus. Todos nós temos uma medida de fé. Agora, quando você ouve a palavra de Deus, a fé é ativada em você e você toma uma atitude de fé, então o milagre acontece, o propósito de Deus se cumpre na sua vida. Só que você vai ver que você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer, guardar aquilo que Deus falou no teu coração e ser corajoso, porque muitas pessoas estão ouvindo a voz do ímpio, estão ouvindo a voz de um governo, de um familiar, de um parente, de um amigo, de uma pessoa que está passando às vezes uma crise, uma angústia, uma necessidade, um problema, e essa pessoa, às vezes até alguém querendo o nosso bem, ela pode nos atrapalhar. E até você mesmo, com um pensamento de fazer o que o seu pai fez, o que o seu avô fez, o que os seus amigos estão fazendo, algo que você mesmo no passado fez e que teve sucesso, você não vou fazer igual, só que porém você não está ouvindo a voz de Deus, tá bom? Curte, compartilhe, inscreva-se, esse canal tem crescido muito, 301 pessoas inscritas e vamos chegar agora a 500, nosso próximo alvo agora é 500 valentes de Deus, depois 600, 700, 800, 1000 e aí por aí vai, Deus é Deus, tá bom? Vamos lá, Gênesis 26, vamos lá, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, como foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Por que Deus falou não vai para o Egito? Deus sabia a intenção do coração do Isaque. O pai dele, quando teve uma situação de fome também, ele foi para o Egito e teve até muitos problemas lá no Egito. Então o Isaque tem coisas que você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, ou com aquela pessoa que te criou, ou na escola, ou numa doutrina aí humana, até religiosa, de algumas igrejas, ministérios também, que ela literalmente você fica imitando aquilo, você fica ali praticando e você faz igual, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, minha mãe era de uma determinada religião e tinha o hábito de pedir algo para determinada entidade, santo, seja lá o que for. E a pessoa faz aquilo porque ela viu o pai e a mãe fazendo, ela imita aquilo. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade de aprender muitas coisas pela imitação e pela repetição. Então o Isaque, ele falou, não, meu pai desceu, meu pai era de Deus e eu vou para o Egito também. Aí Deus apareceu para intervir na vida dele. Tem coisas que Deus coloca na nossa vida, pessoas que Deus coloca na nossa vida para intervir na nossa vida, porque a gente vai fazer bobagem, a gente vai fazer besteira. No caso dele, ele ia fazer besteira, ele ia fazer bobagem, porque ele ia para um lugar que não era para ele ter ido, ele ia para o Egito. Vamos lá. Disse o versículo 2: e apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, ele estava na terra de Gerar, e serei contigo. Quer dizer, Deus só seria com ele se ele ficasse naquela terra. E te abençoarei, olha a promessa linda. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Quer dizer, você tem que imitar o seu pai, não no negócio do Egito. Olha o verso 4. E multiplicarei a tua semente como a estrela dos céus, e darei a tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, olha o que ele fala aqui, Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, ensinamentos, doutrinas, e os meus estatutos e as minhas leis, as ordens, Deus dá ordem, hein? E assim habitou Isaque em Gerar. Note que Deus falou assim, olha, o Abraão obedeceu meu estatuto, meus mandamentos, meus preceitos, e eu quero te abençoar também. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ele não mudou, ele é o mesmo. Você tem direito a ter uma vida abençoada, cura, milagre, maravilha, libertação, prosperidade, família, você tem direito, e acima de tudo a vida eterna, porque o Abraão, até quando Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro, Abraão estava lá no céu salvo, separado lá no Hades, havia uma separação de quem era salvo, Abraão e Lázaro, e o rico lá que foi para o inferno, só que o Abraão também era rico,
Até eu costumo dizer, eu prego hoje o congresso dos mais que vencedores. Quem que é mais que vencedor? Aquele que busca a Deus. E eu ensino no congresso mais que vencedores que o Abraão era rico e estava salvo, e tinha um outro rico que estava no inferno. Então, a questão da salvação... mas pastor, fala aí, aquela passagem lá que é mais fácil, entrar um camelo, não sei o quê. Mas você sabe que camelo que é, o que buraco de agulha que é? Eram umas cidades que tinham as muralhas, o buraco de agulha era um buraco pequeno que à noite só entrava por lá, e o camelo tinha que se ajoelhar e a pessoa tinha que passar abaixada lá, se humilhando para poder entrar na cidade. Quer dizer, é possível o rico, milionário, trilionário ser salvo? Sim, se ele se arrepender dos seus pecados, se ele servir a Deus, se ele for fiel a Deus no dízimo, na oferta, se ele fizer a ação de caridade, se ele obedecer os mandamentos de Deus, prosperar de maneira honesta, não ser ganancioso, não ser avarento, servir a Deus, ajudar o próximo, sim, ele vai ser salvo. Pastor, mas é difícil então. Mas o problema não é que... E outra, para Deus nada é impossível, tudo é possível aquele que crê em Deus, então é possível. Abraão era riquíssimo e foi salvo, e o outro rico foi para o inferno. Então, depende da maneira que você enxerga a vida, ou que, na verdade, que você crê em Deus. Então ele obedeceu, Abraão obedeceu, foi salvo, Abraão foi rico, foi próspero, venceu batalhas, reis, bois, ovelhas, cavalos, servos, e por aí vai, promessa de Deus, um homem de Deus. Aí você decide o que você vai ser. Você pode ser uma pessoa de Deus, ou você pode ser uma pessoa que não serve a Deus. Pode ser uma pessoa de Deus, mas que não ouve a voz de Deus, e aí vive sofrendo. Isso aí é muito comum. Como esse é um canal voltado para a palavra, a maior parte aqui são de igrejas, ou crentes, ou evangélicos, mas mesmo você que estiver pela primeira vez, até quem está pela primeira vez fala, pastor, eu sou uma pessoa assim, sei lá, do mundo, não sirvo a Deus, e conheço um crente lá que vive doente, vive endividado, vive lá enrolado. Por quê? Porque ele não está obedecendo a voz de Deus. Se ele obedecer, Deus falou, você não vai para lá, para o Egito, você vai ficar aqui em Gerar. E ele obedeceu. Mas ele podia ter desobedecido. Eu sou pastor há 18 anos, quantas pessoas ela ouve a palavra de Deus e desobedece? E aí as coisas dão errado, vem o sofrimento, tudo, por quê? Porque desobedeceu. Quantas vezes eu mesmo, mas o senhor é pastor, quantas vezes eu desobedeci a Deus, errei, falhei, e eu sofro as consequências do meu erro. Eu tenho que ser maduro em relação a isso, eu não posso ser criança. Criança, acontece alguma coisa, joga a culpa no outro, joga no pai, na mãe, no amiguinho, ela não assume a responsabilidade, nós temos que assumir. Então o Isaac, ele assumiu a responsabilidade e falou assim, eu vou obedecer. O que aconteceu? Vamos pular um pouquinho, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Mas por quê? Ele ficou naquela terra. O Egito era uma terra bem regada, tinha o rio Nilo. Todo mundo, quando tinha esse negócio de falta de chuva, escassez, fome, ia para o Egito, porque o rio Nilo nunca seca. É um rio muito grande, só perde para o rio Amazonas, né? Claro, Brasil, né? Brasil! Mas era uma terra que todo mundo ia lá. Tanto lembra que teve fome também na época de José? Todo mundo foi para o Egito, porque lá tinha comida. Tinha o rio Nilo lá, o pessoal planta na beira do rio e produz muito. Só que Deus falou, não, você vai ficar aqui nessa terra. Você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Todo mundo está vendendo tal produto. Todo mundo agora está fazendo concurso público. Não, agora onde é abrir empresa? Não, é trabalhar em multinacional, carteira assinada é segurança. Pode ser que alguém que esteja de carteira, Deus fala, vai para o concurso público. E alguém que está no concurso público, Deus fala, vai abrir o seu próprio negócio. Alguém que tem o próprio negócio, vai fazer o concurso público. Vai trabalhar com venda, ou muda radicalmente de negócio. Não sei. Eu sei que você tem que ouvir a voz de Deus. Como? Orando, lendo a Bíblia, indo para uma boa igreja. Nossa, aqui da Igreja da Graça, estamos em Santos. Avenida Conselheiro Neves, 2017, pastor Galhardo, que é o pastor titular, eu que estou aqui ajudando, outros pastores, os obreiros. Você tem que buscar a Deus, você tem que orar, esse canal Ativando a Fé, que você está aqui, você tem que ouvir a voz de Deus, e Deus vai direcionar você. Agora, não vá para o pecado. Uma das coisas que simboliza o Egito? O pecado. Eu vou ganhar um dinheiro de maneira desonesta. Não vai, fica no deserto, mas semeia no deserto, que Deus vai te abençoar. Essa é a palavra de, vamos dizer, padrão, de praxe, né? Vamos ganhar um dinheiro a mais, fazer aqui uma corrupção, um tráfico, uma agiotagem, né? Não, isso não. Mas não é só isso que é pecado. O Pedro, por exemplo, Jesus falou, você não vai mais pescar, você vai ser ganhador de almas. Ele tinha que ser pregador, um exemplo. Não está escrito na Bíblia, não pescarás, não está. Mas para o Pedro foi um mandamento. Ou seja, ele tinha que ouvir a voz de Deus. Tanto é que ele voltou a pescar, depois que Jesus tinha morrido lá, não conseguiu nada. E Jesus falou, se você me ama, vai cuidar das minhas ovelhas. Aí ele foi.
Tem gente que Deus fala, você vai ser um coluna financeiro, vai ser um coluna financeiro para ajudar a obra de Deus com dízimos e ofertas. Já outros largar tudo para ser pregador, cada um tem que saber o seu chamado. Tem gente que vai trabalhar com venda, tem gente que vai trabalhar no funcionário público, tem gente que vai trabalhar com o próprio negócio, tem gente que vai trabalhar com carteira fechada, e cada um vai produzir 30, 60, 100 por um. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. Não ouça a voz. O Jó estava no pior momento da vida dele, perdeu todo o dinheiro, perdeu a saúde, os filhos morreram, os amigos contam, né? Aí a mulher dele vai, amaldiçoa Deus e morre. Ele falou, não vou amaldiçoar Deus. Tanto é que, imagine se ele ouve a voz da mulher dele, tanto é que Deus abençoou ele 2 vezes mais depois, até com filhos daquela mulher mesmo, né? E foi 2 vezes mais abençoado financeiramente, foi curado. Olha aí, se ele ouvisse a voz daquela pessoa, amaldiçoa Deus e morre. Jesus estava para morrer, para nos salvar. O Pedro, não, tem dó de ti, você não vai morrer coisa nenhuma, para trás de mim, Satanás. Imagina se Jesus ouvisse a voz de Pedro, está amarrado, né? Deus me livre, ouvir a voz de um homem. Então assim, você não pode ouvir a voz de ninguém, você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas para obedecer a voz de Deus, você paga um preço alto, um preço sério. O apóstolo Paulo disse, porventura vou agradar homens ou agradar a Deus? Porventura busquei agradar homens, vou agradar a Deus. Só que para agradar a Deus, às vezes você vai ficar no deserto, vai ter que semear numa terra difícil, vai ter que ficar num lugar difícil, lidar com uma situação difícil. Ele queria ir para o Egito, terra bem regada, muita estrutura, a terra mais próspera ali que tinha no momento, era a cidade grande, tudo mais. Eu vou prosperar em São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas Deus quer que você vá para São Paulo. O negócio é interior é mais tranquilo, sossegado. Eu vou para o interior, mas será que Deus quer você no interior? Vou para os Estados Unidos. Estados Unidos é bom, mas tem coisa lá que uma ambulância aqui é de graça, lá nos Estados Unidos você tem que pagar até a ambulância, não é barato não. Mas é tudo a terra da prosperidade, é bom lá, mas Deus quer você nos Estados Unidos, no Japão, na China, eu não sei. Ouça a voz de Deus. Ele semeou e colheu 100 vezes mais, porque ele obedeceu a Deus, ficando numa terra que estava seca, que estava no deserto. Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, a coisa mais preciosa desse mundo é ouvir a voz de Deus através da palavra, com a revelação do Espírito Santo. Pai, eu tenho pedido para ser profeta às nações, abençoando. O YouTube vai para o mundo todo, Pai. Eu já vi até vídeos meus que chegam nos Estados Unidos. Alguns chegam na África. Meu Deus, eu tenho o sonho de ir para a África um dia, prepara tudo, eu quero ir pregar o Evangelho lá. Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua bênção, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção. E abra, meu Deus, as portas dos céus, as janelas dos céus, me ajude, meu Deus, fazendo com que milagres e maravilhas aconteçam na minha vida, na vida desse povo que me acompanha, que essa pessoa tenha fé como Isaac, para ficar na terra que Deus deu, para ficar no lugar que Deus deu e tomar posse da bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus amplifique os termos, que Deus coloque as mãos dele poderosas sobre você, que Deus te livre de todo mal, de toda aflição, de tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Esse é o canal Ativando a Fé, que a sua fé seja viva e eficaz. Curte, compartilhe, inscreva-se, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bom? Não custa nada, é de graça e eu tenho certeza que, quem sabe uma alma vai ser salva, uma pessoa vai ser curada, liberta, próspera, porque você compartilhou no Facebook, no Instagram, no seu WhatsApp, mandou no grupo da família. Poxa, que palavra abençoada, que oração. Eu sempre deixo a bênção de Jabes aqui no final, em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os termos sobre a sua vida, que Deus coloque as mãos sobre você, te livre de todo mal, toda aflição, de tudo que não presta. Você vai vencer, você nasceu para arrasar em nome de Jesus. Vai para cima que a vitória é sua em nome do Senhor Jesus, tá bom? Tchau!